De volta aqui com o WW, agora a gente vai falar, como prometemos, de uma pesquisa da agência ArcAdvice, também uma outra pesquisa que entrevistou senadores para saber sobre as expectativas deles em relação ao futuro da reforma tributária. Vamos lá ao telão. Olha aí, 60,71% dos senadores acreditam que a reforma será aprovada na casa até outubro. E esse é o mesmo percentual dos deputados que acreditam dos senadores, que acreditam na promulgação da reforma ainda neste ano. E 32,14% não acreditam na aprovação da reforma até outubro e 7,14% não souberam responder, ou seja, um otimismo em relação à aprovação nesse ano e um pouquinho menor em relação à promulgação. Os senadores também foram questionados sobre a lista de setores e produtos aprovados na Câmara com alíquotas menores em relação à futura alíquota padrão do IVA, né, que é o imposto principal que está sendo criado. A maioria, 67%, é favorável à redução das exceções e já 21% dos senadores são a favor da manutenção das exceções da forma como chegaram na Câmara e 7% não souberam responder, 3,5% não responderam a essa pergunta. Cristiano, pesquisa de vocês, sua leitura em relação à reforma tributária. O que essa pesquisa dá para a gente prever em relação ao que vai acontecer? Caio, quando a Câmara aprovou a reforma tributária, houve uma reação muito positiva de vários setores da economia e do meio político também, ainda que houvesse algumas críticas em relação a algumas questões pontuais. A gente percebe que esse otimismo continua no Senado Federal, o que é bom, o que projeta uma expectativa de votação ainda no Senado. Mas, como a gente comentou no outro bloco, né, a promulgação ainda esse ano, ela vai depender muito de quais são essas alterações que os senadores de fato vão fazer. E porque foram essas alterações, foram esses pontos que tiveram apoio de uma maioria muito expressiva dos deputados. Então, o Tarcísio, que a gente também comentou aqui, ele apoiou a reforma tributária por quê? Porque foi aquele desenho defendido ali no Conselho Deliberativo. Mas o Senado já quer mudar porque acha que São Paulo foi privilegiado demais. Se voltar e mudar de novo, a gente pode ter um eterno ping-pong entre as duas casas. Sim, mas você apostaria aí mais um ano de debate sobre a reforma tributária? Eu diria que a gente pode, eventualmente, escorregar para o ano que vem e a gente ter uma solução até o primeiro trimestre do próximo ano. Você, Thaís? A minha preocupação é com, e é o que eu escuto, né, dos tributaristas, não sou eu, é com o excesso de regras dentro da Constituição. Hoje, a previsão já é de um excesso de leis complementares, mas, assim, um não pode ser o contrário do outro, né? A ideia da PEC é ela ser extremamente enxuta, técnica e que estabeleça os fundamentos do sistema. E é isso que o mercado e os empresários, enfim, esperam do sistema. E a briga mesmo, inclusive a briga setorial, a briga sobre as isenções, a alíquota e tal, vai vir num segundo momento, né? A grande surpresa vai ser a forma como o Congresso vai encaminhar essa segunda fase da reforma. E essa primeira, a preocupação, o maior risco está, por exemplo, no desejo de colocar um número na PEC. Cruzado, eu tinha posto até no meu roteiro a gente perguntar isso. O supor número da PEC, a se considerar que são críveis os números que a Fazenda mandou, né? Um imposto entre 23% e 27%. É disso que você está colocando. A gente corre o risco de ter que mudar todo ano. Não, mas você não coloca número na PEC, né? Sim. Mas o senador Eduardo Braga, por exemplo, tem um desejo de colocar não a alíquota. Ele quer uma trava para garantir a neutralidade tributária, ou seja, garantir que a carga tributária não suba. Mas a carga tributária de um país ela é elástica para cima ou para baixo. Você não pode colocar na Constituição um número que vai engessar, né? Se você tem um período em que você precisa reduzir a carga, que você consegue reduzir a carga tributária, você faz. E no outro que você precisa subir, como é que você faz, né? Então, ele tem um desejo, por exemplo, ele tem vários estudos. Semana passada eu li um do Braulio Borges, que fez pela Fundação Getúlio Vargas, em que ele conseguiu estudar qual é a carga tributária do consumo. O senador Eduardo Braga quer este número.
qual é a carga tributária no Brasil sobre o consumo. Nas contas do Braulio Borges, cerca de 25%. Então, o que eu entendi do senador Eduardo Braga é que ele gostaria de trabalhar com este número, mas qualquer número na PEC inviabiliza, engessa a gestão pública, do município ao governo federal. Sim. Ô, Cristiano, está havendo, né? Claro, sempre houve, mas agora mais especificamente os lobbies operando muito grande ali dentro do Congresso Nacional em relação à reforma tributária, principalmente em relação às exceções, se não me falha a memória, foram 9 na Câmara, né? E tentando o Senado reduzir. Você tem alguma percepção de qual lobby vai ganhar? A minha apuração vai muito ali, os advogados vão conseguir de alguma maneira equilibrar um pouco melhor esse jogo, mas daquelas exceções, você sente alguma operação que o Congresso deve ouvir e acatar? Olha, cara, a gente tem que separar dois tipos, porque existe um lobby atuante, por exemplo, do agronegócio, inclusive já divulgou um conjunto de pontos que eles discordam da reforma tributária, especialmente esse artigo que permite a criação desses impostos de produtos primários e semi-elaborados, né? Então, o setor do agro já colocou. Mas existe aquele também que é o sentimento de justiça social que o parlamentar tem. Então, por exemplo, o setor de transporte público, né? Eles querem manter isso porque eles entendem que é justamente a população mais pobre e tal. Mas isso estava no projeto original, né? Transporte estava no projeto original. Exatamente. Né? Então, tem alguns setores que o Congresso mesmo, ele encara como, não, isso é um ponto de justiça social, então isso tem que... E a gente viu isso também no debate do marco fiscal, né? Tinha que tem que tirar o Fundeb, porque educação e tal. Então, existem alguns setores muito atuantes, na minha opinião, do agronegócio é o mais forte. Inclusive, o agronegócio está brigando com governadores onde esses setores são também, que é o setor de mineração, por exemplo, também, que é muito forte. Então, o estado, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, por exemplo, tem muito interesse nisso, porque são exportadores de matéria-prima e eles seriam beneficiados, poderiam até eventualmente compensar perdas, eles poderiam fazer isso, dizendo que estão compensando perdas justamente da reforma tributária em si, né? E isso é uma crítica que muitos governadores têm feito, além da perda do controle que eles reclamam do ICMS. Então, o risco é de eventualmente esse imposto, especificamente, virar uma nova bagunça, virar um novo ICMS do futuro. E está lá dito que isso poderia ser criado até 2043. Ora, a gente está vendo a história aí da desoneração da folha. Não, ela vai até dezembro desse ano. Não, vamos botar até dezembro de 2017. Então, esse imposto está dizendo, não, é até 2043 só. Quando chegar lá e os estados disserem, estamos quebrados, isso vai resultar numa tragédia para o meu estado, precisamos prorrogar isso por mais 10 anos. Será que não vai ser prorrogado? Sim. Thaís, quer finalizar? Quero dizer uma coisa que é o seguinte, ainda tem muita incompreensão sobre a reforma. Mas o tema, ele é complexo e difícil. Exatamente, né? Muito difícil. É muito mais complexo do que explicar a reforma da Previdência, que já foi difícil. Sim. Então, há muita incompreensão, né? Entender o que é a tributação do consumo e tal. E uma explicação para isso é o fato dela ela é tão ruim que ninguém consegue explicar a tributação do consumo. Né? Ela é tão maléfica que ela é difícil de explicar. Tem um ponto, por exemplo, que eu acho que é extremamente sensível, que é a coisa do Conselho Federativo. Sim. É um algoritmo. Não é uma gestão política, é uma questão absolutamente técnica, mas está difícil de entender, porque é como se tivesse havendo abrindo mão, se os Estados Unidos estivessem abrindo mão do seu poder federativo. Não estão. É um algoritmo que vai ser preparado para calcular em tempo real quem tem o crédito, quem tem o débito e tal. Quer dizer, é um avanço de um sistema que em lugar nenhum no mundo tem. Sim. Então, tem a coisa de entender, a coisa de acreditar que vai ser assim e aderir. Exatamente, acreditar que ela que é bem intencionada, exato, né? E aderir. Bom, Thaís Herédia, muito obrigado, viu? Legal, bom. né? Me chama assim. Tamo junto agora. Ô, Cristiano, muito obrigado. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice, ofereceu essas pesquisas aqui, permitiu a gente
aprofundar em temas relevantes. Muito obrigado, excelente final de semana para vocês, para todo mundo que nos acompanhou hoje aqui. O WW termina agora. Boa noite, um excelente final de semana.